Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um quadrinho, né? Faz tempo que eu não falo de quadrinho aqui, mas eu separei aqui pra gente comentar um pouquinho a graphic novel O Rei de Amarelo, da editora Darkside. Esse livro aqui, claro, nessa edição, versão em quadrinhos, é baseada no livro homônimo, né, escrito pelo Robert Chambers, O Rei de Amarelo, que é aquele que trata daquela famosa peça de teatro e tal, todo mundo que lê o livro fica meio louco e tal, e o Chambers influenciou bastante o trabalho do Lovecraft e tudo mais, depois até algumas coisas que ele criou, especialmente a questão do Rei de Amarelo, foi incorporado ali nos mitos de Cthulhu, então a gente vai comentar um pouquinho sobre o que essa graphic novel traz, como é que ela funciona e como é que ela se posiciona em relação à obra original do Chambers. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, algumas informações gerais. Como eu disse, é uma publicação da editora Darkside. A história, originalmente, foi publicada lá fora em 2015, essa graphic novel. Mas aqui no Brasil ela foi publicada em 2023. Tem aproximadamente aí 160 páginas. É uma edição bacana, a capa dura. Olha, não sei se dá para perceber aqui. Tem alguns detalhes daquele verniz localizado, né? Com uns tons de vermelho aqui, né? Destacando sangue aqui no Rei de Amarelo e tal. Aqui a gente tem a reprodução de uma das cenas da revista e tudo mais. Uma edição bacana, bem acabada, né, em termos de produção gráfica e tal, bem interessante. Ó, e a gente vai começar aqui para já adentrar um pouquinho na edição para mostrar para vocês. Ela é uma adaptação feita pelo quadrinista inglês chamado de I.N.J. Kullbard. Então ele pegou a obra original do Chambers, adaptou tanto em questão de roteiro quanto fez os desenhos, tá? É esse material que a gente tem aqui. O livro vai começar com uma apresentação aqui dessa questão da Sociedade Secreta, que na verdade é um selo, né, um novo selo da editora Darkside, mais voltado para essa questão de histórias de fantasia, de terror, né, de magia e tal. Então eles estão começando esse selo com a publicação da graphic novel O Rei de Amarelo, e também, salvo engano, tá, porque eu não tenho ainda essa edição, porque eu pretendo ler também, estão publicando o livro, né, original do Rei de Amarelo. Porque assim, essa versão adaptada aqui, essa graphic novel, a gente vai comentar aqui, claro, ela não vai trazer uma adaptação completa da obra do Chambers. Por quê? A obra do Chambers ela é dividida em pequenas histórias, né? São, salvo engano, 10 histórias, mas aqui, nessa graphic novel, a gente vai ter 4 apenas. Mas elas têm um fio ali, uma linha condutora que dá para fazer uma relação entre uma e outra e tal, muito embora elas não sejam diretamente uma sequência uma das outras, elas têm um fio narrativo ali que acaba unindo todas as tramas. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Então vamos lá, pessoal. A primeira história que a gente vai ter aqui na edição é o Reparador de Reputações. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. E ela é ambientada em Chicago, 1895. Antes da gente entrar aqui um pouco mais para mostrar as ilustrações e tudo mais, eu vou só fazer alguns comentários. Primeiro, não vou dar spoilers, né, da história, só as linhas bem gerais, então se por acaso alguém se interessar a ler, pode assistir sem problema, que eu não vou entregar o ouro aqui, né. Mas o Reparador de Reputações, ele basicamente vai tratar uma história ali que vai misturar intrigas reais, uma questão de sucessão ao trono, obviamente não dos Estados Unidos, né, mas de personagens que estão ali, envolvendo também essa questão da figura do reparador de reputações. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, um desenho dele, que é basicamente assim o que dá para entender, é uma pessoa, né, essa figura estranha aqui, que tem uma rede de agentes, né, e a profissão dele por mais estranha que pareça, é essa, de reparar reputações, ou seja, ele executa serviços ali de acordo com quem o contrata para levar as pessoas para a glória social ou não. Mas tudo isso é muito misturado com a questão da sucessão e com o personagem principal da história, que não é o reparador de reputações, é o tal Sr. Castaigne aqui, olha só. E aqui eu aproveito um pouquinho para mostrar a cara dele e falar um pouco do traço do Kullbard, porque assim, muito embora ele pareça, à primeira vista, ali, um traço talvez até meio cartunesco, né, um traço mais limpo e tal, sem grandes detalhes, vamos dizer assim, ele consegue trazer para a história aqui figuras bastante expressivas, bizarras e sombrias, tudo de acordo com a necessidade da trama. Então, o traço dele, às vezes, vai variando um pouquinho dentro da mesma história, de uma história para outra, de acordo com o clima que ele quer passar. E eu acho que ele é muito bem sucedido nisso. Tem algumas expressões que, tipo, você olha para aquela figura e você já enxerga a loucura naquela criatura. Então, ele não precisa se esforçar muito. Ele é, entre aspas, aqui, econômico no traço, mas ele consegue passar a mensagem necessária. E claro, como eu falei, entremeado a isso tudo, olha, deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês terem uma ideia, né, do traço dele, da composição de página e tal, que é bem diversa também, né, isso vai alterando bastante ao longo das histórias, de acordo com a necessidade do roteiro, com a velocidade que ele quer imprimir, né, na história, enfim. E aqui, claro, vai ter aquilo que eu falei, né, da questão da intriga, né, da sucessão ao trono, desse reparador de reputações e tal, mas tudo, claro, vai desaguar na questão
do Rei Amarelo, né? No livro ou no selo, ou como eles chamam aqui, o sigilo amarelo, né? Então olha só, em determinado momento isso vai aparecer na história, esse é o símbolo, né, do Rei Amarelo, e claro, a partir daí as coisas começam a ficar meio malucas. Mas olha só, eu disse no início do vídeo que o Chambers influenciou Lovecraft, então mais ou menos, tá? Aqui bem mais ou menos, só para dar uma ideia de comparação para vocês, o mesmo estilo do Lovecraft, né, que afinal de contas foi inspirado pelo Chambers, no seguinte sentido: nem tudo é explicado aqui nos mínimos detalhes, tá? Tem muita coisa que fica nas entrelinhas, que é deixada à imaginação do leitor, até essa influência direta aqui do sigilo amarelo e tudo mais, ó. O que ele faz exatamente, qual é o conteúdo do livro, isso não é citado aqui, tá? Uma frase ou outra ali de abertura ou de alguma parte do interior do livro é sempre citada. Mas, assim, conteúdo total ou o que de fato acontece com alguns personagens, isso não é revelado aqui de forma explícita. Claro, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, mais sombrias, né? Tem violências, tem mortes e tudo mais. E claro, na verdade, o fio condutor aí da história toda vai ser a questão do livro, né? Do Rei de Amarelo, que vai sutilmente passando de mão em mão entre os personagens principais de cada uma das tramas. A segunda história da edição vai ser A Máscara, que vai ser ambientada em Paris, também no mesmo ano, 1895, segundo aqui o recordatório, um mês depois da história inicial. Aqui, na questão de Paris, a gente já vai ter um outro lance. Qual é a pegada aqui? A gente vai ter uma questão de um triângulo amoroso envolvendo artistas ali e tal, e uma substância estranha. Essa substância estranha, tudo que é imerso nela, vira uma espécie de estátua e fica ali com aquela aparência preservada eternamente, né? Então tá aqui, olha, o Boris, que é o personagem principal, né, o amigo dele e tal, e a questão, ele começa mostrando essa descoberta para o amigo, e a partir daí a trama vai se desenrolando, porque claro, como eu falei, é uma questão de triângulo amoroso, então isso tudo vai se desenrolando, e muito sutilmente, de uma maneira muito por trás dos panos, vamos dizer assim, a questão do livro amarelo, né, do Rei de Amarelo, acaba surgindo. A história vai se desenvolvendo e aparentemente você fica pensando ali, mas poxa, que diabos isso tem a ver com o Rei Amarelo e tal, como é que isso vai aparecer na história? E quando você menos espera, e de novo, de uma forma bem sutil, esses elementos começam a ser inseridos. Olha, tipo, de repente assim, olha, alguém lê o livro, largou ali, aí outro personagem vai, encontra casualmente, lê um pouquinho, já começa a ser afetado, e assim a história vai se desenrolando. Se você está curioso se o Rei de Amarelo de fato aparece no livro ou não, ele aparece algumas vezes, eu vou mostrar só uma aqui, né? Mas ele aparece naquela questão de sonho, né? De pesadelo e tal, mas só para mostrar para vocês uma das representações que o Kubbard faz do personagem título, né? Aqui da história. Então o Rei de Amarelo aparece sim, mas também sempre daquela forma meio onírica e tal, meio esquisita, meio estranha, como é de praxe nesse estilo de história. Avançando aqui para a terceira história, que vai se chamar O Sigilo Amarelo, né? Essa aqui já está ambientada em Nova York, tá? E trata do relacionamento entre um pintor e a modelo, né? A musa dele, inspiradora e tudo mais. Claro, como eu falei, o fio condutor aí é o tal do livro, que de alguma forma, que eu não vou ficar falando aqui, vai passando de personagem para personagem. Então, a trama principal aqui, a gente vai acompanhar o relacionamento desse pintor com a modelo, que começa também a ser afetado por coisas estranhas. Tem outro personagem esquisito aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês, que apesar de ser razoavelmente parecido, não é o reparador de reputações, tá? É o vigia de uma igreja que tem na frente do prédio onde eles moram e tudo mais. E aí, esse casal começa a ser afetado por sonhos estranhos, por pesadelos, que parecem, de alguma maneira, estar relacionados com essa figura, com esse vigia. Eles passam a ver essa figura nos sonhos dele, mas será que eles se impressionaram com a figura e por isso passaram a sonhar com ela? Ou foi o contrário? Então, assim, é sempre aquela coisa que fica meio no ar, meio na dúvida, meio não sei se é, não sei se não é, enfim. E lá pelas tantas, claro, né? Ó, olha só, deixa eu mostrar mais uma página aqui que eu acho interessante, como ele altera o estilo, né, da página, da formatação da página, e cria umas cenas que eu achei bem interessantes, bem legais, e como eu falei no início, sempre vão acompanhando o ritmo que ele quer dar para a história. Uma hora mais devagar, outra hora mais veloz, essas passagens do tempo e tal, são bem interessantes. Eu gostei bastante do traço do Kubbard, e eu acho que ele conseguiu captar ali a essência, né, de cada um dos contos, cada uma das histórias, e transmitir isso através do traço dele, de novo, simples, porém econômico, eficaz e que transmite a mensagem, né? Então olha só, deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês. E essa história basicamente vai ser isso, essa questão desses pesadelos e como é que a vida desse casal passa a ser afetada por conta disso. E claro, sempre lá pelas tantas, o livro aparece na história para dar aquele desfecho, para tornar as coisas ainda mais bizarras do que já estavam até aquele momento. E para a gente encerrar, a quarta e última história dessa edição vai ser Na Travessa do Dragão, que também vai ser ambientada em Paris
e vai ter o mesmo personagem, o pintor da história anterior. É o único personagem que se repete. E aqui, nesse finalzinho, é que a gente vai ter o desfecho da trama de uma maneira geral. A gente vai perceber, só mais ou menos aqui no final mesmo, que as histórias estão levemente interligadas, né? Mas sempre permeando aquela mesma coisa, a questão da presença do livro, né? Da loucura em maior ou menor grau de cada um dos personagens, né? Então, aqui nesse finalzinho, olha só, eu gosto muito bacana, eu acho muito bacana essa expressão que ele coloca aqui com esses olhos arregalados e tal, ó, tipo aqui, que já vai denotando ali um sinal da loucura mesmo, ou de uma grande apreensão, enfim, depende do momento da história. Mas enfim, aqui nessa última trama é que a gente vai perceber um pouco mais de detalhe, tá? Mas nada muito explícito, que as histórias estão interligadas. Isso aí é aquela coisa, tem muitos detalhes que não são explicados, tá? Que são deixados aí a cargo da sua imaginação, você leitor. Tem gente que não gosta muito disso, mas assim, na minha opinião, as histórias, de uma maneira geral, elas têm uma certa estranheza, né, uma certa coisa esquisita ali, que justamente por você não saber explicar direito ou entender com todos os detalhes necessários, para mim, isso gera uma sensação de estranheza legal, assim. Eu gosto desse tipo de história. Mas nem todo mundo curte. Então, estou só avisando que, de fato, se você é daquele tipo que gosta de explicações detalhadas e minuciosas sobre toda a trama e tudo o que aconteceu, você não vai encontrar isso aqui. A história é muito mais onírica, vamos colocar assim, né? Lidando com esses temas mesmo, né? De loucura, de coisas esquisitas e tal. E isso, de fato, não tem explicação aqui na revista. Mas, em todo caso, eu achei uma leitura muito interessante, né? Como eu disse, curti bastante o traço e a maneira de contar histórias do Kubbard. Eu acho que vale a pena para quem gosta desse tipo de história, para quem tem curiosidade de ler, né, algo sobre o Rei Amarelo. Eu não li ainda o livro, né, a história que originou essa adaptação aqui, então eu não posso dizer se a adaptação está sendo extremamente fiel ou não. Pretendo ler ainda o livro, mas até o momento não li. Mas acho que ainda assim é uma história que vale a pena para quem curte esse gênero. E só para a gente fechar aqui e mostrar as últimas páginas do livro, a gente vai ter aqui um texto de apoio, né, um pós-fácil, que vai falar um pouquinho sobre o autor da graphic novel, né, o Kubbard, e como é que ele foi influenciado pelo Chambers. Um pouquinho da carreira dele, da trajetória dele, e como é que foi esse contato dele com a obra do Chambers e tal, e olha, a reinvenção do Rei de Amarelo. Então aqui a gente vai ter um pouquinho sobre o processo criativo, enfim, as influências do Kubbard, por que ele decidiu fazer essa história e tudo mais, falando um pouquinho sobre a trajetória dele de uma maneira geral. Enfim, como eu disse, uma história bem interessante para quem curte esse estilo, uma leitura que eu considerei bastante agradável, e quem curte RPGs baseados nos mitos de Cthulhu ou no próprio Rei de Amarelo, com certeza vai encontrar muita fonte de inspiração aqui. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre a graphic novel O Rei de Amarelo, da editora Darkside. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias. Se você curtiu aqui O Rei de Amarelo, tá a fim de comprar o livro, se liga aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link aqui. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.